Olá! Até alguns anos atrás era facultado ao técnico em farmácia, regularmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, assumir a responsabilidade técnica por drogaria de sua propriedade, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 15, parágrafo 3º da Lei 5.991, combinado com o artigo 28 do Decreto 74.170. Esse entendimento era dominante no Superior Tribunal de Justiça, sendo que centenas de técnicos em farmácia obtiveram na justiça esse direito. A questão dizia respeito à possibilidade de que o técnico em farmácia com formação de nível médio pudesse assumir a responsabilidade técnica por drogaria, desde que a mesma fosse de sua propriedade. O entendimento era baseado inicialmente no artigo 14 da Lei 3.820, que trata da composição dos conselhos regionais de farmácia e que regula, dentre outras disposições, a inscrição nos conselhos regionais de farmácia de práticos ou profissionais de farmácia. Posteriormente, a Lei 5.991 de 73 previu a exigência de técnico responsável por farmácias e drogarias, além da presença obrigatória durante todo o horário de funcionamento desses estabelecimentos. Ato contínuo foram editados os decretos 74.170 e 3.181 de 99, que tratavam da exigência de profissional técnico, da responsabilidade que lhes era atribuída e do licenciamento de farmácias e drogarias. Até 2014 existia uma nítida falta de clareza da legislação, de forma que precedentes do STJ reputavam cabível a assunção de técnicos de farmácia como responsáveis por drogarias, o que se dava através de interpretação conjunta dos diplomas legais até então existentes. Essa permissão, que se dava através de processos judiciais, levava em conta a evolução dos cursos técnicos e seus objetivos, bem como a evidente diferenciação dos conceitos de farmácia e drogaria. Diante do quadro normativo existente, constatava-se não ser o caso de reduzir a atividade do técnico em farmácia às excepcionais hipóteses previstas no artigo 28 do Decreto 74.170 de 74. Com as alterações ao decreto citado, implementadas em 1999, que revogaram o dispositivo que previa a atuação dos técnicos, permitiu-se uma interpretação no sentido de que as limitações impostas à atuação do técnico de farmácia em drogarias, o interesse público e a inexistência de farmacêutico na localidade, somente se aplicaria aos oficiais e práticos, não abrangendo os técnicos de nível médio. Mostrava-se muito mais alinhada com a realidade do Brasil a ideia de que o técnico formado em curso técnico de nível médio pudesse atuar como responsável técnico em drogaria de sua propriedade, já que nessa espécie há apenas a comercialização de medicamentos em suas embalagens originais, sem envolver a manipulação de fórmulas. A edição da Lei nº 13.021 de 2014 trouxe disposição específica sobre a matéria, estabelecendo a obrigatoriedade da responsabilidade técnica de farmacêutico habilitado, na forma da lei, para o funcionamento de farmácias de qualquer natureza. Os processos continuaram, com muitos julgados ainda admitindo a assunção de responsabilidade técnica por técnico em farmácia, ao argumento de que a lei de 2014 não havia revogado as disposições anteriores. Contudo, em 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em caráter definitivo que apenas farmacêuticos podem assumir a responsabilidade técnica também por drogarias. A decisão foi unânime e ocorreu em sessão concluída em 21 de 8 daquele ano, que analisou um recurso extraordinário que estava afeto ao regime de repercussão geral, com o tema de número 1049. O recurso havia sido interposto por um técnico de farmácia que teve negado pelo CRF de Minas Gerais o pedido de emissão da certidão de regularidade técnica, o que lhe permitiria assumir a responsabilidade técnica por uma drogaria. Um mandado de segurança havia sido negado pela Justiça Federal e posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o entendimento do ministro Marco Aurélio Mello, a Lei nº 13.021 de 2014 prevê que o responsável seja graduado em farmácia, não mais sendo suficiente apenas a formação de nível técnico. O objetivo seria assegurar que a atividade de risco, como é a de farmácia, seja desempenhada apenas por pessoas com conhecimento técnico suficiente,
o que evitaria danos à coletividade. No voto, o ministro Marco Aurélio relembrou os julgamentos sobre a exigência de diploma para jornalistas, bem como a imposição de registro no órgão de classe aos músicos, onde o STF considerou incompatíveis os dispositivos que tratam sobre as restrições ao exercício de determinadas profissões, com fundamento no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. De acordo com o entendimento, o risco de perigo de dano gerados por práticas profissionais é o que justifica ou não a intervenção estatal, de forma que, quanto mais ensejadora de risco, maior será o espaço de conformação deferido ao poder público, afirmou no julgamento. O julgamento ainda menciona que o objetivo da Lei 13.021 de 2014 não foi o de restringir o comércio de medicamentos, mas resguardar a saúde. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: surgem inconstitucionais os artigos 5º e 6º, inciso 1º da Lei nº 13.021 de 2014, no que ser previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria. Assim, após o advento da Lei 13.021 de 2014, não é mais possível a assunção de responsabilidade técnica de drogaria por técnico de farmácia de nível médio. Aqueles que obtiveram o direito anteriormente, com sentença transitada em julgado, ou seja, onde não cabe mais recurso, podem continuar a exercer a responsabilidade técnica de seus estabelecimentos, posto que já possuíam direito adquirido para isso. Sucesso e até o próximo vídeo.